Olá, pessoal! Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre como foi essa minha trajetória, né? Eu perdi 17 quilos, eu tinha 80 quilos quando eu comecei o meu processo de emagrecimento e hoje eu tenho 63, né? Cheguei nos 63 quilos, então foi um processo bem desafiador, mas foi um processo que foi transformador também na minha vida e eu quero compartilhar isso com vocês. Bom, gente, primeiramente, eu só quero começar a falar que não é para você ficar se comparando, né? Esse vídeo não é para você se comparar, achar que você tem que fazer as mesmas coisas que eu fiz, mas se for um vídeo, né, que sirva de inspiração para você, eu vou ficar muito feliz, né, para você conhecer a minha história e às vezes se identificar também com isso, né? Então eu vou começar do começo, gente. Assim, eu cresci numa casa muito simples. Eu cresci numa família muito simples. A gente não tinha muitos recursos, né, financeiros. A gente passava por algumas dificuldades, né? Minha mãe teve que criar os meus irmãos e a mim. Assim, tinha ajuda de alguns familiares, mas era ela que, né, tentava ali dar conta de tudo. E, enfim, na nossa alimentação, eu vou falar mais desse ponto, tá? A gente não era muito, não tinha uma alimentação muito farta, né? Então, a gente não tinha muito recurso para estar comprando frutas, para estar comprando muitos vegetais, muitos legumes, né? Então, assim, a gente comia mais comidas assim para dar sustância, sabe? Era aquela comida que para encher o bucho mesmo, né? Então era uma comida muito carregada em carboidrato, né? Para dar aquele volume de massa mesmo ali, para a gente se sentir cheio, né? Se sentir com o bucho cheio mesmo para poder seguir o dia, né? Então era ali 2 pães com manteiga, era o supapo da minha mãe. Ai, gente, o supapo da minha mãe é uma delícia, meu Deus. Esse supapo, gente, é um bolo de frigideira que ela faz, que é fantástico. Mas assim, era uma alimentação muito carregada de farinha, trigo, então era muito assim. E aí a gente tinha pouca ingestão, né, de uma quantidade suficiente ali de proteína. A gente até comia ali de vez em quando uma fruta e tal, mas não dava pra gente comer assim 2 porções de fruta no dia, 3 frutas no dia. Não tinha como a gente ter esse hábito, porque a gente não tinha recurso mesmo para isso, né? Então a gente cresceu assim, né? Eu, meus irmãos, a gente viveu muitos anos assim da nossa vida, né? Mas foi o nosso processo. A gente cresceu dessa forma e não tô aqui, gente, reclamando, né? Nada disso, tá? É só mesmo o que acontecia, né? A gente cresceu assim porque era o que tinha, né? Na época, era o que a gente tinha disponível. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Então, exercício físico também, a gente não tinha muito hábito, né, de estar fazendo exercício. Era mais a brincadeira, né? Então, o exercício que a gente fazia era do pique-pega, era do pique-esconde, né? Aí na escola corria ali naquele momento da aula de educação física. E era mais assim, só isso, né? Andava muito, mas não era nada assim específico, né? Não era nada realmente voltado para aquilo, porque entendia que aquilo ali realmente precisava fazer parte de uma rotina. Aí, né, meu irmão do meio, né, o Leandro, ele quando também foi crescendo, né, ele começou a lutar jiu-jitsu. E ele treinava muito em casa também, né? Ele treinava na academia e ele treinava muito em casa. E aí ele me dava uma chamada, assim, ele falava, Ana, vem treinar, vamos fazer comigo e tal, não sei o quê. E aí eu começava, assim, a treinar com ele. Então eu gostava daquilo, né? Eu gostava de treinar, eu gostava de estar em movimento, mas talvez eu não tinha realmente essa noção, né, da importância do que aquilo ali realmente ia trazer. Então eu treinava com ele em casa algumas vezes, né? Não era nada assim muito certo, era só mesmo quando ele queria treinar em casa que eu fazia com ele, né? Alguns treinos. E eu me identificava com aquilo, só que
não era algo que ainda fazia parte da minha rotina, não era nada que eu conseguia encaixar verdadeiramente na minha vida. O Leandro, inclusive, ele tem a academia dele de jiu-jitsu, hoje ele é professor, então, assim, foi realmente uma grande ali, inspiração para mim, né, nesse início de vida mesmo, de entendimento, né, dessas coisas. E aí a gente começou a crescer, né, gente? A gente casou, né? Saiu da casa da minha mãe e a gente vai meio que querendo se suprir de algumas coisas que a gente teve falta. A gente meio que quer comer o que eu não podia comer. E aí, gente, quando eu casei, vou contar até um fato aqui pra vocês. Eu amava farinha láctea, né? Só que assim, farinha láctea na minha casa, na casa da minha mãe, era tipo assim, muito raro de ter mesmo, mas eu amava aquilo. E quando eu casei, eu falei assim, cara, quer saber agora? Eu falei, agora eu vou comer farinha láctea à vontade. Eu vou comer muita. E aí acabou que juntou, né, esse preenchimento, né, dessa falta que teve, junto com um pouco mais de recurso, e acabou que eu comecei a engordar e vir nesse processo ali, né, de realmente engordar sem perceber. E aí eu e meu esposo, a gente já entrou assim, a gente começou a querer entrar em dietas, né? A fazer dietas da internet, dieta do que um fala aqui, o outro fala outra dieta ali, porque deu resultado disso aqui, fez isso daqui. E aí a gente começou a fazer, né? Várias dietas. A gente começou a entrar em várias dietas. E assim, gente, elas funcionavam por um tempo, né? Elas até funcionavam. Porque, claro, né, se a gente né, tá ali habituada a comer muita, vamos colocar assim, muito carboidrato, né? Muito pão, bolo, isso é meio que óbvio, assim, né? Mas acontece que eram dietas muito restritivas. E por ser restritiva demais, a gente não conseguia manter aquilo ali por muito tempo. Então a gente perdia peso, a gente conseguia reduzir né, ali o percentual de gordura e tal, mas assim, acaba que a gente não conseguia sustentar isso. E eu lembro até que teve uma dieta, gente, que a gente comeu tanta couve-flor, mas tanta couve-flor, que eu não consigo pensar em comer couve-flor hoje mais. Meu cérebro hoje, parece que ele olha a couve-flor e fala assim: não, couve-flor não, pelo amor de Deus. Coitada da couve-flor. Mas assim, eu não sei nem por que nessa dieta a gente comeu tanta couve-flor, mas era arroz de couve-flor, era couve-flor com não sei o quê, e era muita couve-flor. Então, assim, hoje em dia, eu não consigo nem pensar em comer couve-flor por causa dessa dieta. E era, assim, realmente muito restritiva, né? E não tinha nada muito. Não tinha um equilíbrio. A gente não entendia é, qual quantidade né, de macronutrientes, né, qual quantidade de carboidrato, de proteína, qual quantidade de gordura também incluir. Então a gente não tinha essa noção, a gente não tinha esse conhecimento. Era mais mesmo que estava ali na moda. Então a gente ficava nesse processo de efeito sanfona. A gente emagrecia e engordava de novo. Aí a gente tentava fazer uma outra dieta e engordava de novo. Então a gente estava sempre nesse ciclo. Só que o meu trabalho, ele exige muito que eu fique sentada. Eu fico muito tempo sentada, eu fico muitas horas sentada. E aí acabou que eu comecei a perceber, né? O tempo foi passando também, aí a gente vai, né? Tendo mais idade. E aí é claro, gente, que o corpo ele não vai respondendo da mesma forma, né? Que a gente tinha quando era adolescente. Então, eu comecei a realmente ficar com a vida muito parada, né? Não tinha uma vida muito ativa, né? Fisicamente ali de fazer exercício enfim. Eu já não tinha muito antes, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, assim, realmente nesse sentido, assim, de estar trabalhando muito sentada, aí que realmente eu não fazia nada. E aí acabou que eu comecei a ter uma vida realmente muito sedentária e comecei a perceber que o meu corpo ele já estava respondendo de uma forma negativa, sabe? Aquele estilo de vida. Então, eu saía às vezes dos meus atendimentos com o meu tornozelo muito grande, assim, inchado mesmo, de ter que chegar em casa e botar a perna para cima porque estava muito inchado.
a circulação, né, sanguínea estava péssima. E assim, muita retenção de líquido, nossa. E aí eu comecei a perceber que aquilo estava afetando mesmo a minha vida negativamente. Sem disposição para fazer as coisas, eu estava ficando. O corpo, né, não estava legal. Eu me olhava no espelho, eu não gostava, né, do meu corpo, eu não me identificava ali. Não assim, gente, que a gente tem que ter um corpo. Ai, totalmente um corpo ali das blogueiras, né? Aquele corpo trincado, malhado, um corpo sem defeito, gente, isso não existe, né? Ali você vê que, caraca, você está estragando o seu corpo, né? Então, foi quando realmente eu cheguei nos meus 80 quilos, e isso para mim é muito, né? Eu já estava com um sobrepeso bem considerável mesmo, e, e assim, o percentual de gordura é elevadíssimo. Então, assim, isso estava me trazendo muitas consequências negativas. A minha energia, né, a minha disposição, a qualidade de vida, né, não existia. Então, foi quando eu tive, né, esse impacto, quando eu percebi que eu tinha chegado nos 80 quilos, e foi algo que nunca tinha acontecido. Né? Eu tenho 1,69 m, eu sou alta, relativamente assim alta, mas o peso ele distribuía bem, né? Então, assim, ia para o quadril, para a barriga, para o braço, para o abdômen, né? Para a parte da barriga. Então, distribuía muito bem. E eu não imaginava que eu estava com esse peso. E aí foi quando realmente eu decidi mudar, foi quando eu falei, não, eu preciso de uma mudança, eu preciso mudar isso não tá legal, não tá bom desse jeito. Eu percebia que eu poderia ter uma vida diferente, né? Uma saúde diferente, uma qualidade de vida realmente. E aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para mudar aquilo ali, né? Porque assim, acaba que gera até um medo, porque a gente já tinha feito de tudo, né? A gente sempre fala assim, eu já fiz de tudo e nunca consegui, né, manter, nunca consegui alcançar. E aí, assim, dá um pouco de insegurança, né, nesse primeiro momento, dá um pouco de medo. Mas uma coisa que eu decidi dentro de mim, nesse dia que eu realmente parei e falei, cara, você precisa de algo diferente. Você precisa de uma vida diferente, né? Nesse sentido. E aí eu falei assim, mas você não vai desistir. Dessa vez, o que você vai fazer diferente, a primeira coisa que você vai fazer de diferente é não desistir no meio do processo. Então, eu já comecei a virar a chave na minha cabeça aí, né? Foi quando eu pensei de que eu entendi que seria difícil, eu entendi que seria desafiador, eu entendi que eu teria que mudar muitas coisas, que eu teria que trabalhar muito a minha mente, mas eu não iria desistir independente do que acontecesse, né? Tiveram, claro, dias de falhas, dias de desânimo, mas o que realmente diferencia, o que realmente dá resultado é não desistir, é a constância, né? A repetição, né? Então foi quando eu realmente falei que eu não iria desistir e que eu começaria realmente a ver algo diferente, não aquelas dietas malucas, não aquelas dietas que fossem restritivas, porque eu tinha visto que aquilo não funcionava. Então foi quando eu participei de um desafio de uma nutricionista de 21 dias. E esse desafio foi, assim, surpreendente, porque modificou todo o meu entendimento sobre alimentação, todo o meu entendimento sobre o equilíbrio, né, que a gente tem que ter no nosso dia, na nossa alimentação, na nossa vida em geral, né? Para que a gente consiga sustentar. Cada pessoa é uma, cada rotina é uma, cada pessoa funciona de um jeito, cada organismo funciona de um jeito. Então, entender tudo isso mudou muito, né, a minha percepção, mudou muito a forma como eu realmente via essa questão da alimentação. E aí, junto com isso, né, eu comecei a fazer os exercícios, né? Eu já tinha feito academia antes, eu já tinha participado de grupos de aulas em grupo, né, de treinamento funcional, de atividade coletiva, né? E assim, eu não gostava, gente, do ambiente de academia. Eu não gostava daquilo, eu não me identificava com aquilo. E aí, depois, né, participando desse desafio, eu pensei assim, bom,
eu preciso mudar também essa questão do exercício, né? Eu preciso incluir isso na minha rotina, mas eu não gosto da academia. O que eu vou fazer? E aí foi quando eu lembrei lá de trás, né? Treinando com meu irmão em casa. Eu falei assim, cara, eu gosto de treinar em casa. Eu gosto de ter esse meu momento em casa. Eu acho que isso vai ser bom. E aí foi quando realmente eu comecei a comprar algumas coisas, né? Eu comprei primeiro um halter ali de 2 quilos, comprei o jump também, né? Então comecei a adquirir algumas coisas assim, bem básicas mesmo, iniciais ali, só para ver como que eu ia me sentir mesmo com aquilo, né? Como é que ia ser. Só que como eu tava na minha cabeça assim de que eu não ia desistir mais, aquilo ali seria tipo assim, eu investiria aquele dinheiro para poder fazer a academia em casa, né? Pelo menos uma mini academia, um projeto de academia em casa. E foi isso que eu fiz. E assim, gente, eu comecei a treinar realmente, inclusive assinei a plataforma do Queima Diária e foi fantástico, gente. Foi assim uma transformação mesmo assim na minha vida, na minha rotina. E aí como é que eu fazia, né? Eu não conseguia treinar de manhã, não conseguia treinar de tarde, porque eu estava atendendo, né? Durante o dia, eu só conseguia treinar de noite, que era a hora que eu chegava. E eu treinava de noite. Ah, Carol, mas tu não chegava cansada e tal? Chegava muito cansada. Tinha dias que eu chegava e falava assim, cara, não, hoje não vai ter como. Hoje não vai ter como treinar. Mas eu botava minha roupa de treino e treinava. Eu fazia a aula, treinava e terminava o meu dia com o treino. E isso foi muito difícil no início. Foi muito difícil. Eu tinha muita dificuldade realmente até isso virar um hábito. Foi justamente a repetição, foi o ato de eu falar que eu não iria desistir, que eu não iria me sabotar e eu iria fazer o exercício. E, gente, é transformador quando a gente faz isso, sabe? Quando a gente consegue incluir um novo hábito na nossa rotina. Fazer conforme a gente pode, fazer conforme aquilo que faz sentido para você, aquilo que vai te gerar mais adesão, né, na dieta ou no exercício. Então é você não retirar tudo que você gosta de comer ali de cara, mas entender que você pode vir diminuindo, que você pode diminuir determinados alimentos e incluir outros alimentos que vão te dar maior saciedade, maior aporte de nutrientes. Então foi isso, gente, foi essa virada. Eu não emagreci esses 17 quilos em 3 meses. Eu não emagreci esses 17 quilos em 4 meses, né? Eu emagreci ao longo de um ano, né? Foi gradual. Justamente por isso, porque foi uma mudança de hábito. Então, hoje, isso para mim já é um hábito. Já virou um hábito, já faz parte da minha rotina treinar, faz parte da minha rotina fazer as minhas marmitas, faz parte da minha rotina, mesmo que às vezes eu vá comer fora, eu saber escolher, né, determinados alimentos ali, o que mais ou menos ali, a quantidade de cada um. Então, eu não deixei de participar, né, do almoço em família, não deixei de comer, às vezes, um doce. Eu não deixei de fazer essas coisas, mas eu equilibrei. Então, foi isso, gente. Eu dei, assim, uma pincelada, né, de como foi esse meu processo. Essa foi minha experiência. Eu espero que vocês usem, né, isso como uma inspiração para que vocês entendam que dá sim para a gente ter uma vida mais equilibrada, dá para a gente ter uma vida mais saudável, dá para a gente ter mais qualidade de vida através da mudança, né, da nossa mentalidade e a mudança do nosso comportamento. E nós vamos falar muito sobre isso aqui nesse canal. Então fiquem aí, sejam muito bem-vindos. Um beijo e até o próximo vídeo.